Maio, mês da família, e vamos em todos os cultos do mês de maio pensar exclusivamente sobre o cuidado da família em várias áreas. Cuidado do corpo, cuidado da mente, cuidado espiritual, cuidado das emoções. Esse será o nosso tema hoje pela manhã. O cuidado emocional da família. Se você quiser acompanhar essa mensagem pelo seu aplicativo Bíblia, da YouVersion, é só clicar lá em eventos e a mensagem está ao vivo com todos os textos. Nós vamos começar lendo Provérbios 17, 22, em várias versões. De vez em quando eu ouço alguns irmãos dizendo que são contra psicologia, irmãos que dizem que emoções são tratadas simploriamente de uma maneira, às vezes até racional. O que eu tenho a dizer a você, meu irmão, é que nós somos seres emocionais. Deus nos criou dessa forma. E ainda que a palavra de Deus não seja um livro de psicologia, como não é um livro de história, como não é um livro de sociologia, a Bíblia é a revelação de Deus. É isso que a Bíblia é. Se nós encontramos na Bíblia outros temas, é porque a Bíblia é tão fantástica, é tão maravilhosa, que a ciência humana se rende à palavra de Deus. Mas o objetivo da palavra de Deus não é narrar história, não é falar sobre razão, sentimento ou qualquer outra coisa, senão falar do próprio Deus. Mas nessa palavra de Deus e na revelação de Deus, nós temos vários textos que nos ajudam a glorificar o nome de Deus pelas nossas emoções. E é isso que faremos hoje pela manhã. Vamos começar olhando para Provérbios 17, 22. Eu fiz uma disposição de versões diferentes desse verso. Um verso dentre tantos outros que nos mostra o quanto é necessário cuidarmos das nossas emoções. Veja o que diz a palavra de Deus, primeiro na versão NVI que nós usamos aqui na Bíblia. O coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Vamos ver numa versão um pouco mais antiga, Almeida corrigida e revisada. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Vamos ver uma paráfrase. Paráfrases são bíblias que, além da tradução, elas trazem uma versão contemporânea para a gente entender o texto. Na paráfrase O Livro, uma versão da Bíblia diz: um coração alegre faz o mesmo efeito de um bom remédio, mas um espírito abatido torna todo o corpo doente. Outra paráfrase da Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson: a disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. E por último, a Bíblia Viva, também uma paráfrase bem antiga: o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Muito bem. Esses versos estão onde? Na Bíblia. Mas quando você vai lá na Saraiva, toma o seu cafezinho e dá uma olhada nos livros, destaque ali nas ilhas da entrada, você encontra em livros de psicologia a mesma coisa. É impressionante. Copiaram da Bíblia. Porque os psicólogos e todos que tratam das questões emocionais da vida perceberam que um coração abatido, que a tristeza, que a depressão, não na forma psicológica, mas a depressão no sentido de alguém que está em baixa, todos esses elementos fazem o homem adoecer.
Você sabe como eu, que a tristeza faz o corpo adoecer. Você sabe como eu também, que o ânimo e a alegria nos dão uma disposição incomum para enfrentar as lutas da vida. Irmãos, o nosso Deus, que nos criou seres emocionais, Ele vai colocar na própria palavra dEle receitas para termos saúde emocional. Receitas para cuidarmos da emoção de nossas famílias. Deus assim nos fez, seres emocionais. E o primeiro exemplo disso está logo lá no Gênesis capítulo 2, verso 23. Nós lemos essa expressão e às vezes descarregamos dela toda a emoção que tem. Mas vamos tentar lê-la à luz do que aconteceria comigo ou com você, caso estivéssemos vivendo aquela situação. Adão vê a mulher chegar e ele diz: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Esta sim. Onde está a emoção aí? Está exatamente nesse pequeno início. A tradução, ao pé da letra, tradução da palavra parham, do hebraico, ela é uma tradução dificílima. Porque parham é impacto. Parham é pisar com força. Veja que o tradutor precisa pegar o texto original hebraico e traduzir para o português, para que eu e você entendamos. Então o texto original diz que quando a mulher chega, o homem ele tem um impacto, ele vê, o coração bate mais forte. E então aparece o verbo parham. Esta sim é emoção à flor da pele. É a mesma emoção que você, caso seja casado, teve quando viu o amor da sua vida pela primeira vez. A boca ficou seca, os olhos brilharam. Se for como eu, ficou vermelho. Emoção. Emoção à flor da pele. Mas a emoção continua. E ela continua agora num momento crucial para a história da humanidade. Estamos no capítulo 3, verso 6. A serpente, que é o diabo, está tentando seduzir Eva. E olha o que o texto diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, deu ao seu marido, que comeu também. Consegue enxergar a emoção ali? Nós estamos falando de estética. Uma árvore, um fruto desejável. Estamos falando de envolvimento emocional. Estamos falando de alguém que vê algo e aquilo salta aos olhos, aquilo envolve, aquilo tem uma mensagem diferenciada, aquilo de certo modo fala a quem está vendo. É emoção, não é apenas razão. A serpente esperta sabia que podia manipular a mulher e o homem, e fez isso, despertando o que, num primeiro momento? A emoção, a estética. E daqui a pouco homem e mulher desobedecem a Deus, porque foram envolvidos numa verdadeira trama, cujo enredo tem muita emoção. Irmãos, nós somos seres emocionais. Muitos de nossos pecados são trazidos à luz das nossas emoções. Deus nos criou seres emocionais. E se você quer adorar a Deus, saiba, a sua mente não é o bastante. Porque Deus te criou um ser que, além de entender, é capaz de amar. E Deus diz que nós devemos amá-lo.
Isso é emoção, isso é sentimento, isso é envolvimento. Aliás, David Simmons, num livro fabuloso, ele descreve essa possibilidade humana de sentir da seguinte forma: Deus nos fez seres emocionais para que tivéssemos condições de amar. Nós só podemos amar a Deus e ao próximo porque temos emoções. A qualidade de nossas emoções está ligada diretamente à nossa adoração a Deus, bem como à nossa convivência com as pessoas. Nós somos seres emocionais. Deus nos criou assim. Ignore as suas emoções e você vai adoecer. Negue as suas emoções e você terá uma adoração simplesmente racional, sem o amor que te faz muitas vezes chorar na presença de Deus. Nós somos seres emocionais. E como seres emocionais, nós passamos cada aperto por causa das nossas emoções. Porque as emoções, irmãos, não podem ser compreendidas numa elaboração racional. Não podem ser entendidas transformando-as numa equação. As emoções são uma verdadeira incógnita para nós mesmos. Do nada, nós somos invadidos como que por emoções mais fortes do que nós. Várias situações bíblicas mostram o poder das emoções. E como homens e mulheres como você e eu sucumbiram ao pecado por causa das emoções. Vamos olhar para alguns textos e ver como as emoções acabaram sendo um verdadeiro berço para uma série de problemas. Vamos para o Gênesis de novo. Gênesis 4:6. Olhe que emoção problemática. Fúria. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por que você está furioso, Caim? Você sabe o resto da história? Sabe? Caim matou seu irmão. E ele matou seu irmão, sabe por quê? Porque não controlou as suas emoções. Foi dominado pela fúria. A mesma fúria que leva um homem, uma mulher, a sair pelo trânsito, por exemplo, e atropelar um inocente, porque estava bravo. A mesma fúria que leva pessoas, depois de um jogo de futebol, a se agredirem, a baterem umas nas outras, a matarem um torcedor, em nome do quê? De um time de futebol. Furiosos. Fúria. A fúria levou Caim a pecar. A fúria pode te levar a pecar também. Vamos a um outro texto, Gênesis 12. Um outro sentimento, medo. Abraão, o pai da fé, olhe que encrenca Abraão se meteu. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Por favor, Abraão, que covarde. Não é mais minha esposa, é minha irmã. Para que mentir? Por causa do medo. Uma emoção. Emoção que nos leva a mentir também. Emoção que nos leva a fazer uma série de coisas erradas. Emoção que nos leva ao pecado. Abraão mentiu. E por causa da sua mentira, lá na frente, quase que o rei e todo o povo sofreriam o juízo divino. E talvez você esteja aí pensando: mas tem aquela história que ela era da mesma família, tal. Mas era esposa dele e não irmã. Continuemos. Mesma história, só que um pouquinho mais na frente, Gênesis 16.
Agora temos a seguinte situação. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que foi cumprida um pouco mais na frente, no texto que nós lemos hoje. O tempo está se passando. Sara, nesse momento ainda chamada de Sarai, diz a Abraão: Abraão, acho que Deus não vai cumprir, alguma coisa está acontecendo, está demorando demais. Pegue uma serva nossa, tenha filhos com ela. E Abraão assim o fez. Olha a confusão. Veja o texto. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, olha as emoções agora, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ciúmes, tristeza, uma mulher se sentindo diminuída, e uma crise de relacionamento, porque daqui a pouco vai nascer um filho, que vai se tornar pai de uma nação que nós bem conhecemos, que luta contra os servos de Deus. Tudo nasce dessa confusão das emoções não tratadas pelo Senhor. Irmãos, as nossas emoções estão na mira do inimigo das nossas almas. O inimigo sabe que alguns de nós aqui não seremos pegos em doutrina, mas nas emoções vai ser fácil. Então, ele sutilmente, como faz desde o início, vai envolvendo homens e mulheres que pelas emoções pecam diante de Deus. Aliás, lembre-se que as emoções estão na mira do inimigo de nossas almas, porque ele é muito esperto. Veja o que diz 1 Pedro 5, 8, 9. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, está andando ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, e sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A palavra sofrimento dá uma interpretação diferente ao texto acima. Porque a questão aqui não é doutrinária, a questão aqui é o sofrimento que a igreja de Jesus estava passando na época de Pedro. E o inimigo está rodeando aqueles irmãos e percebendo chances para devorá-los. O inimigo sabe das nossas fragilidades, e parte delas é no mundo das emoções. Tiago 4,7, para nos deixar novamente alertas, diz: portanto, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quantos de nós, irmãos, somos firmes na doutrina? O inimigo não vai conseguir confundir a nossa mente, mas somos fracos nas nossas emoções. Vulneráveis de tal forma que o inimigo tem abocanhado muitas vezes famílias inteiras. Famílias que têm sido derrotadas não pela palavra, mas por emoções que os levam a pecar. Por emoções que os levam a fazer aquilo que Deus condena. Aliás, o inimigo que sempre nos observa, ele sabe exatamente quais são as nossas áreas de vulnerabilidade emocional. E é ali que ele
nos tenta. É ali que ele interfere conosco. É ali que nós caímos. É ali que homens de Deus se rendem ao pecado por causa das emoções. Emoções não tratadas por Deus. De modo que falar em emoções é falar muitas vezes em portas que se abrem para que homens e mulheres pequem. Falar em emoções é falar em pessoas que estão na igreja há décadas, mas não conseguiram dominar alguns impulsos emocionais. E porque não conseguem dominá-los, têm a vida marcada pela vulnerabilidade. É o pecado que entra na casa pela porta das emoções. Nossas emoções estão infectadas pelo pecado. Eu acho que é essa a expressão certa. É como o H1N1. Você beija a sua mulher e ela contrai. E você abraça o seu filho, tosse, ele contrai. E daqui a pouco a família inteira está infectada pela mesma doença. Só que não é H1N1, é a fúria, é a maledicência, que vem por causa de um sentimento de inferioridade. É um medo excessivo. É o trauma da infância que não tratado vem à tona e se transforma num verdadeiro monstro que leva um homem que lê a Bíblia todos os dias a se render emocionalmente diante de uma pequena provocação. São as emoções. Emoções que derrubam homens e mulheres e famílias inteirinhas. Há uma expressão de Jonathan Martenson, muito interessante. Ele diz que as emoções se parecem muito com as ondas. Não podemos pará-las quando vêm, mas podemos escolher em qual delas iremos surfar. Nós vivemos numa sociedade dificílima e as emoções vão sendo jogadas para nós. Quer ver o que está acontecendo, por exemplo, com a situação política do Brasil? Nós estamos todos os dias sendo incentivados a odiar. Não é assim mesmo? Eu estava lá em Santos, numa pizzaria, depois da Assembleia da Convenção, com vários irmãos, bem na hora em que estava sendo votado ali a aceitação do parecer do impeachment. Irmãos, que loucura! Foi mais intenso do que a final de uma Copa, uma coisa incrível. O mais incrível, porém, foi que em nenhum momento eu vi qualquer tipo de preocupação com o Brasil. Eu vi ódio. O frentista, quando fomos pegar o carro, ele comentava algo assustador com outro frentista. E eu fiquei imaginando, ok, é só uma conversa depois de um momento tão emocional. Mas não são assim que nascem os maus desejos? De uma conversa mais difícil, de uma decisão que te desagrada, de alguém que te ofendeu, e de repente o homem que é um crente em Jesus, ele se enfraquece a ponto de abrir-se para o pecado. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa família também nas suas emoções. Porque há famílias aqui que estão sofrendo muito. Estou errado?
nossas famílias estão sofrendo. Há familiares nossos precisando muito mais do que uma boa roupa, uma boa alimentação e um bom colégio. Eles estão precisando de ajuda para honrarem a Deus através de suas emoções. Aliás, a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 5,8, quando diz que se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, qual é o cuidado a que fazemos referência aqui? É só a comida? É só a roupa lavada? É só um apartamento maior para as crianças brincarem? Será que cuidado é apenas suprir materialmente filhos, esposa, marido, parentes? Será que cuidado é só injetar dinheiro dentro de casa? Será que cuidado é só posar de uma pessoa preocupadíssima com a família, que não tem sequer tempo para dedicar um filho a uma filha? Será que cuidado é só isso? Será que cuidado é só trazer na escola bíblica dominical, enquanto durante a semana seu filho e sua filha contemplam um homem desajustado emocionalmente, que xinga no trânsito, que empurra, que diz palavrão? É isso? Isso é cuidado da família? Fazer o culto doméstico, nessa hora, vamos ler a Bíblia e orar, mas 2 minutos depois é empurrão, é um quarto que bate a porta, e é um filho que do outro quarto está ouvindo o pai xingar a mãe, e a mãe chorar. É isso que é cuidado. O cuidado emocional é importar-se com o ser humano completo. Ele foi criado também como um ser que sente, como um ser que precisa de equilíbrio nas suas emoções. Um ser que talvez esteja nessa hora vivendo um drama que não combina com a plenitude do Espírito Santo de Deus. Aliás, voltando a falar nas crianças, irmãos, a criança sendo criadas debaixo de um ambiente emocional hostil. E esse ambiente é o ambiente onde pai e mãe se dizem crentes. Talvez sejam crentes fracos na fé. Por exemplo, uma criança que é criada num ambiente de inveja. Inveja, uma questão emocional e pecaminosa. Um filho que ouve o pai falar mal de todo mundo, porque tem inveja dos outros, porque gostaria de ter o que eles têm, porque não pode ver uma pessoa sendo abençoada na vida. Meu irmão, o que uma criança dessa vai ser no futuro? Mas não apenas a inveja, o ódio. Há crianças que ouvem coisas que ficam marcadas em sua mente e coração para sempre. O ódio que se transforma numa fisionomia assustadora. O ódio que se transforma em frases de ataque. O ódio que se transforma em empurrões, em violência física. O ódio que se transforma em planos para destruir uma pessoa. E eu te pergunto, aquela criança, aquele adolescente, vendo seu pai, a sua mãe, que dizem ser crentes, odiando dessa forma, o que vai ser de um adolescente e de uma criança assim? Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse, onde dentro de casa nós odiamos, nós temos inveja? Que cristianismo é esse quando, por causa do trânsito que parou, um pai cristão que no domingo estava cantando: Senhor, Tu és o autor da minha fé, ele é capaz de bater no carro da frente, como outro dia eu vi, não era um irmão da igreja, graças a Deus, ódio, empurrando, porque o carro da frente a pessoa estava no celular. Ódio.
Eu preciso desse minuto, vamos lá! E no banco de trás, as crianças indo para o colégio. E a malícia, que também são emoções não tratadas pelo Espírito Santo de Deus. A malícia na piada, a malícia nos comentários, a malícia no tipo de roupa, a malícia em tudo. E de repente a família, meus irmãos, ela está sobrevivendo já na UTI das emoções. Porque homens e mulheres não permitem que Deus trate as suas emoções. E esses mesmos homens que invejam, essas mesmas mulheres que são maledicentes, esses mesmos homens que odeiam, essas pessoas que falam mal de tudo e de todos, e da igreja e de todo mundo, estão com uma Bíblia na mão. E suas crianças, percebendo que a Bíblia é só um detalhe que não está fazendo a diferença, porque o Espírito Santo não está reinando nas emoções. Nós precisamos cuidar das emoções da nossa família. Algum tempo atrás, na verdade em 1937, um psiquiatra não cristão, olha o que ele escreveu: estamos criando verdadeiros monstros pela total falta de investimento nas emoções de nossas crianças. Bandidos, prostitutas, narcisistas, pessoas corruptas estão sendo criadas dentro de nossos lares, debaixo da falsa ilusão de bem-estar. Irmãos, como eu gostaria que isso fosse apenas em lares que não conhecem Jesus. Mas para nossa tristeza, há lares cristãos que são exatamente assim. Lares onde a direção do Espírito Santo, ela não esbarra nas emoções. Homens e mulheres que ainda não se renderam a Deus totalmente, dizendo: Senhor, cura-me emocionalmente. Senhor, controla-me. Eu não posso ser esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Senhor, eu preciso te honrar com as minhas emoções. Eu não posso continuar mentindo, eu não posso continuar odiando, eu não posso continuar sendo um verdadeiro monstro. Talvez Deus tenha dado a você, meu irmão, filhos. O que você está fazendo com seus filhos, emocionalmente falando? Deus te deu uma esposa, te deu um marido. O que você está fazendo com ele? Deus te deu um grupo de amigos não crentes. Como eles precisam entender o que é equilíbrio emocional. E aí você vai dar um testemunho: o meu equilíbrio vem de Deus. Eu aprendo na palavra e eu aplico. E quando o ódio, ou a tristeza, ou qualquer outro sentimento intenso vem, eu me dobro e digo: Senhor, me ajude. E eu busco na palavra, e busco um conselheiro, e peço em nome de Jesus: me ajude a honrar a Ti pelas minhas emoções. Nossos lares não podem ser um berço de pecado, que reproduz emoções não tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser famílias que reflitam a plenitude do Espírito Santo através de nossas emoções. Temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos irmãos que pela graça de Deus são maduros o bastante para nos aconselhar, temos agora os pequenos grupos em que nos reunimos e oramos e confessamos nossos pecados uns aos outros e pedimos ajuda. Nós temos tudo para honrarmos ao Senhor com as nossas emoções. Não se transforme num crente pela metade, nunca vencido na doutrina, mas sempre derrubado pelas emoções não tratadas. E porque não tratamos as emoções, famílias estão adoecendo, como diz o verso que lemos lá no início e que uso para encerrar. Há famílias que
estão secas, literalmente. O espírito abatido seca até os ossos. A tristeza e o abatimento esgotam as forças. A tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Como está sua família? Seca. Como está seu cônjuge? Doente. De conviver com uma pessoa difícil e não tratada por Deus na área das emoções. Como estamos nós? Como está a nossa família? A nossa família é mais do que carne e osso. Nós temos emoções. E Deus, que é amoroso, Ele pode curar e transformar a pessoa que neste momento, descontrolada emocionalmente, está se transformando em um verdadeiro monstro. Sabe por que monstro? Monstro, por definição, é aquele que assusta. E há pessoas que assustam por causa de suas emoções. Termino, e à noite continuarei dizendo, que talvez o que sua família esteja precisando nesse momento não seja mais um comprimido, mas sim o amor genuíno que uma pessoa transformada por Jesus pode dar. Você já ouviu aquele comentário mais ou menos do tipo: meus filhos estão tristes, meus filhos estão indo mal no colégio, meus filhos se tornaram violentos, meus filhos isso, meus filhos aquilo, vou procurar um médico. Você pode até procurar, irmão, mas talvez seu filho precise de um pai controlado. Talvez seu filho precise de uma mãe que honra Jesus pelos seus sentimentos. Talvez seu filho precise de amor. Fale o quanto você o ama. Comprimido não substitui amor e cuidado. Preciso parar. A gente continua à noite. Quero chamar os diáconos. Nós vamos celebrar